Fala galera, Bruno aqui com mais um vídeo falando sobre atualizações da banlist. Dessa vez, a Wizards lançou um anúncio no Pauper. Tivemos o banimento de Shatterstorm e Sojourner's Companion, ambos cartas de Modern Horizons 2. Beleza, vamos lá, quais são essas cartas, né? O Shatterstorm é 2 manas, cria um esquilo e tem Storm. Ele é a versão barata do Empty the Warrens. E o Sojourner's Companion é a versão 2.0 do conhecido como Ronaldo, né? O Mid Enforcer. É 7 manas, 4/4, Affinity por artefatos, e ele também tem Artifact Land Cycle. Beleza, quais foram os argumentos da Wizards? Ah, então, tem muito Storm, né? First Day of Class, que é uma das cartas do combo, coloca marcadores nas tokens, então é um pouco difícil de lidar com algum tipo de cólera, porque algumas cartas que dão -1/-1 ou 1 de dano global não lidam com as tokens, já que o First Day of Class coloca marcador individualmente em cada token, você não consegue limpar com 1 de dano, além do fato de que dá haste, então muitas vezes você já consegue finalizar exatamente naquele turno. Como é um deck muito rápido, mas eu tenho Piroclasmas Instant Speeds. Não adianta, né? Tem hora que simplesmente você vai ser combado no turno 2 e não vai dar tempo de dar o seu remove. E eles falaram também sobre o banimento, possível banimento de Galvanic Relay, que é uma carta que exila a carta do topo do seu Grimório. No seu próximo turno você pode jogar essa carta, e ela tem Storm. Só que como tem alguns decks que estão usando isso de uma maneira um pouquinho diferente, por enquanto essa carta vai ficar. E o Sojourner's Companion é uma carta que dava muita versatilidade para o Affinity. O Affinity era um deck que tinha uma win rate bem alta, né? Se nós ignorarmos que o Storm era o deck de melhor eficiência do formato, o Affinity era um dos melhores, se não o segundo melhor. E ele também, o Affinity também era bom contra os outros decks do formato. O Affinity até perdia para Storm, mas meio que ganhava de tudo o resto. Beleza. Com isso em mente, por que essas cartas foram banidas? Tá certo, tá errado? Porque a Wizards ela já errou no passado. Ela erra muito até hoje. Todo mundo erra, mas né, a Wizards está na frente, é a empresa que domina o joguinho que a gente gosta. Beleza, Shatterstorm. Primeiro ponto, ela é uma versão mais barata de Empty the Warrens, que é uma carta que já é banida há quase 10 anos. Eu me lembro começando a jogar Pauper de Storm, que matava de Empty the Warrens e Grapeshot, que inclusive são 2 cartas que são banidas, né? Dá pra ver que Storm não é nada legal, uma mecânica que infelizmente não é muito bem aceita em lugar nenhum. E o problema aqui é o seguinte, o fato da spell custar verde é irrelevante, né? Nós temos Manamorphose, Lotus Petal e uma quantidade razoável de filters, estrelas, esferas, cromáticas, terrenos também que fazem esse filter. Então o fato desse spell custar verde é totalmente irrelevante. Orelha, mas eu joguei com o deck e teve aquela vez que eu não consegui castar o verde. Acontece. Mas assim, se você levar em consideração que o deck jogou, dá um exemplo, né? 4 esfera, 4 Manamorphose, 4 Lotus Petal, 4 lentes verdes. São 16 fontes verdes. Além do fato de que você tem uma quantidade alta de draw, então você não depende de ter isso daí na sua mão inicial. Você pode até começar o combo sem ter a fonte verde. Né? Além de que isso daqui também dá draw, né? Mais um monte de coisa. E então, mesmo fazendo uma token em vez de 2, que é o que Empty the Warrens fazia, o Shatterstorm é uma carta muito fácil de se fazer 8 tokens. Principalmente quando descobriram que Galvanic Relay é uma carta maravilhosa de se setar combos. Então, normalmente o jogador fazia tipo Rito da Chama, Petal, Cantrip, mais alguma coisa, fazia um relay para 3, 4, talvez 5. No próximo turno ele já começava, entre aspas, com Storm 5. Para brincadeira, né? Tipo, você tinha muito mais acesso a outras cartas. Além do fato, né, de como eu disse, tipo, você está achando as fontes verdes, você está achando o Shatterstorm para ganhar. Então, o maior problema aqui do Shatterstorm é que era uma carta chata de se lidar. Por quê? Nós estamos jogando Pauper. O Pauper ele não é um formato nem subdesenvolvido, nem de power level baixo. Porém, a sua restrição é que são válidas apenas cartas comuns. E com isso vem o fato de que você não tem uma quantidade alta de hates para determinadas estratégias, né? Vamos dizer que Shatterstorm fosse um deck do Legacy.
Vamos jogar contra Storm Legacy? Vamos. A gente tem Canonista, Heterólatra, a gente tem Rule of Law, Eidolon Branco, Flusterstorm, Sphere of Resistance, Thorn of Amethyst, Deafening Silence e Mindbreak Trap, né? Isso para citar alguns nomes, mas são as cartas mais potentes contra esse tipo de estratégia. Eu acabei de citar, eu acho que 7 ou 8 cartas, né? Quantas dessas são válidas no Pauper? 0. Mas Aurelia, mas você tem algumas respostas, né, contra as tokens, que geralmente são respostas, literalmente são reativas, né, não são preventivas. A gente acaba chamando de resposta algumas coisas como Durez, né? Eu tenho uma resposta aqui, eu tenho Durez, mas a Durez é proativa. Então você tem Durez, que é uma carta proativa, o que quer dizer que se você der uma Durez e o oponente não tiver a carta que você quer tirar, ou ele tiver múltipla, o seu descarte não é muito bom. E o segundo ponto é que se a Durez vier depois que o oponente fez as tokens, você morreu, né? Então você pensa, eu tenho respostas para as tokens, né? Na forma de -1/-1, 1 de dano, ou o Karkan Shaman, coisas do tipo. Porém, as respostas no Pauper são muito mais fortes do que as ameaças. Nesse caso, é ao contrário, né? Por quê? Os menos você consegue contornar com First Day of Class, coisas que podem causar que podem causar 2 de dano, por exemplo, né? Você pode dar mais de um First Day of Class, mas é um pouquinho mais difícil. Você pode contornar com Durez, né? Porque o deck joga com Durez. Então você pode tirar no turno que você vai combar, você dá o descarte para combar. E você tem Verdade Reverberante, Gutshot, coisas do tipo. Então fica difícil, porque é complicado você contornar esse tipo de carta com as respostas que tem no formato, né? As respostas são muito subdesenvolvidas comparado ao que você tem que lidar, né? Então, com isso, eu fecho meu argumento sobre Shatterstorm. Essa carta é errada desde o dia 1, porém a Wizards estava fazendo vista grossa, o pessoal do Pauper começou a fazer protestos, né, jogando os Premiers com decks de 60 terrenos básicos sem side, porque ninguém aguentava mais enfrentar Shatterstorm. Agora sobre Sojourner's Companion. Essa carta aqui é muito similar, né? Você olha para ela e fala, não conheço isso aqui. É um Pokémon? Não é isso, né? É que ela é uma cópia carbonada do Ronaldo, do Mirror Enforcer. E aí você pensa assim, você jogaria com uma criatura 4/4 por 4 manas? Provavelmente não. Se ela não tiver nenhuma habilidade, provavelmente não. 4/4 por 3 manas? Talvez. 4/4 por 2 manas? Com certeza. Por uma mana, certeza mais que absoluta. Por 0 manas, por favor, né? Eu quero essa carta com toda a força. E o que acontece? O Affinity, ele é um deck onde ele dá uma trapaceada, né? Ele joga com a desvantagem de jogar com terrenos artefatos, né? Porque no Pauper você tem Gorilla Shaman e outros efeitos que podem limpar vários artefatos de uma vez e pode dar um Armagedon só do seu lado. Mas a vantagem é que quando você gera a sua Velocity, né? Quando o seu deck começa a funcionar, você começa a fazer um monte de coisas de graça, né? E Sojourner Companion é uma carta que no Pauper você consegue fazer no segundo turno sem tantos problemas. Qual que é o problema disso? Você tem uma carta idêntica à outra. O que isso quer dizer? De duas uma. Né? Se a carta que você está copiando já joga. Ou a carta nova vai substituir a velha, né? Porque você não tem slots para jogar com tanto, então você vai jogar com a nova, porque no caso ela tem uma vantagem, ela tem Artifact Lane Cycling, vamos chegar nesse ponto daqui a pouco. Ou você simplesmente vai jogar com 8 cópias da mesma carta. O Burn, a gente brinca que o Burn é um deck de 18 terrenos e 42 raios, né? Porém, isso não é completamente correto, já que são cartas muito parecidas, mas não são cópias carbonadas. Nem mesmo o Chain Lightning, que é o mais próximo possível de um Bolt, é igual ao Bolt, porque ele não é instant. Mesmo que você fale, mas se eu não estiver jogando contra um oponente que tem vermelho, ele não tem drawback. Tem, ele é um feitiço. Né? E o Sojourner's Companion, ele é exatamente igual ao Mirror Enforcer, ao ponto de você tem mais cópias da mesma carta. Mas ela custa 7 manas, né? Mesmo com as lentes de artefatos gerando 2,
que ela gera 1 da mana normal, mais reduz 1 do custo, ele pode ser ruim, porque sua mão fica travada. Sim, e aí que o Sojourner's Companion entra como um problema da equação, que é, ele tem Artifact Land Cycling, e eu vou deixar esse link aqui para vocês lerem. Se vocês lerem aqui, tem vários decks Affinity, o mais popular é o Grixis, o que quer dizer que a base de mana contém mais de 2 cores. Ou seja, eventualmente você não vai ter uma das cores para jogar. Mesmo, né, tendo estrelas e tal, às vezes você dá uma zicada. E isso daqui, quando ele é completamente horrível, você paga 2 manas e arruma a sua cor. Ou quantidade de terrenos. Também porque, né, às vezes você está zicado em 2 manas, você não só pega um terreno para gerar a cor que você quer, como também para gerar a quantidade que você quer nos futuros turnos. Então, pensando assim, o Sojourner's Companion é uma carta completamente errada, porque os Delvers não tem 8 Delvers, não tem 8 Counter Spells, não tem 8 Dark Rituals. Você tem exatamente 4 de cada carta, com as cópias similares sendo claramente piores que as outras. Né? Ponder, Brainstorm, Preordain são cartas similares. Porém, cada uma tem suas vantagens e desvantagens, né? Principalmente no Pauper, onde você não tem tanto shuffle, o Brainstorm não é tão insano como ele é no Legacy. Mas você pensando no fato de que você nunca terá 8 Ponder, nem 8 Preordain, nem 8 Brainstorm se você quiser. Você tem 4 de um, 4 de outro, 4 de outro, que podem ser muito parecidos, mas, como eu disse, não são exatamente iguais, né? Então, na situação onde o Preordain é melhor que o Ponder, você só tem 4. Acabou os 4, acabou o jogo, né? Não tem mais. Aqui você tem cópias extras da carta, e isso é basicamente trapacear no joguinho, né? Porque a regra do jogo é tudo que não é terreno básico só pode ter 4 no deck. Tem um deck que tem exatamente 8 da mesma carta, porém uma delas não é só a mesma carta, ela tem uma vantagem. Né? Ela não tem um drawback. Quando você tem uma carta que é exatamente igual a outra, não tem por que você não usar a que faz algo melhor. Né? Por exemplo, Duras, que é um exemplo que eu dei. É uma preta, feitiço, olha a mão do oponente e descarta um não terreno, não criatura. Se lançasse uma Duras, que é feitiço, olha a mão do oponente, descarta um terreno ou criatura. Descarta uma carta que não é terreno nem criatura. Comum. E daqui 3 turnos você ganha 1 de vida, todo mundo ia substituir suas Duras pela nova. Se não jogasse com 8, mas... eu não tenho um slot para jogar com 8, vou jogar com a nova, porque, pô, você vai ganhar 1 de vida, cara. Não tem porquê, é simplesmente gratuito fazer isso. Então aqui a Wizards acabou errando, porque... diferente de algumas cartas que acabaram dando problema pro Pauper, algumas cartas, elas receberam um downgrade de raridade, né? Elas eram incomuns, elas eram raras. Elas acabaram virando comuns, e aí você acaba dando mais versatilidade para o formato. Nesse caso, a carta já foi lançada como comum, então tipo, era um erro que já era calculado, mas muito mal calculado, porque, como eu disse, né, um 4/4 por 3 manas já é bom. Né? Tipo, se você tivesse um 4/4 por 3 manas genéricas, provavelmente ele jogaria Pauper em algum deck. Mas por menos de 3 manas ele já começa a ficar ridículo, porque 4/4... Bem, é um bicho difícil de se lidar, principalmente porque ele não toma Gorila Shaman, né? Gorila Shaman destrói criatura, ele não toma raio, aí você imagina o oponente comprando cartas enquanto ele faz múltiplos 4/4 de graça, né? Então quem tá fazendo Shatterstorm é você. Então eu concordo, esse banimento é completamente justo, eu entendo o lance de deixar o Galvanic Relay no formato só para ter alguns outros tipos de combo. Eu acho que essa carta é muito perigosa, perigosa em vários formatos, inclusive. Eu acho que essa carta no Legacy assim, ela não é banível no Legacy, mas ela é muito perigosa. Mas eu acho que a Wizards ela tá querendo dar versatilidade ao formato, diversidade ao formato, e isso é uma coisa boa, porque o Pauper, né, nesses últimos anos, ele foi dominado por 3 tipos de arquétipos específicos, e os outros eram muito inferiores, e esse tipo de mudança é o que faz a gente vê que a Wizards está pelo menos pendendo para o lado certo. Beleza? Ficamos por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se quiser mandar para os seus amigos aí, discutir banimentos, podemos fazer sobre
uma live, inclusive, sobre banimentos no Modern e no Legacy. Aproveita, já comenta, deixa o like, se inscreve e ajuda a gente no Apoia-se. Você pode ajudar a partir de R$5, ajuda muito o canal e você tem diversos benefícios, inclusive ver os vídeos antes de serem postados aqui no YouTube, beleza? Um grande abraço do Orelha e até a próxima.